noite. É um prazer, então, nessa noite de quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, receber aqui na FLISM, na Festa Literária de Santa Maria, Eliana Alves Cruz. Quem é Eliana? Eliana Alves Cruz é escritora, natural do Rio de Janeiro, e tem se firmado como uma das vozes importantes do romance brasileiro contemporâneo. Sua área é o romance histórico que explora as raízes negras, a escravidão e múltiplos aspectos que resgatam a história cultural afro-brasileira. Sua estreia na literatura se deu com o romance Água de Barrela, que ganhou o Prêmio Oliveira Silveira, instituído pela Fundação Cultural Palmares em 2015. Eliana foi a primeira ganhadora do prêmio. O romance tem como temática a história de sua família, desde sua vinda da África no século XIX. O romance foi publicado em 2016 pela mesma Fundação Palmares. Em 2018, um novo romance, O Crime do Cais do Valongo, foi publicado pela editora Malê. No momento, está em processo de lançamento de seu terceiro romance, Nada Digo de Ti que em Ti Não Veja. Eliana também publica no site The Intercept, escrevendo sobre temas como racismo e escravidão. É um prazer receber você aqui na FLISM, em casa, neste ano. Lembrando que essa entrevista foi gravada durante vários dias, no mês de junho e julho, dentro desse processo maluco que é o nosso momento, um momento histórico. Também é interessante dizer que eu conversei com a Eliana lá no início do ano, início de 2020, ela viria para a nossa FLISM normal, presencial, que seria em setembro, e aí o mundo enlouqueceu, né? E aqui estamos então nessa versão em casa da nossa Festa Literária de Santa Maria. É um prazer recebê-la aqui, Eliana. Olá, Gerson. Olá, pessoal da Festa Literária de Santa Maria em Casa. Eu sou a Eliana Alves Cruz e estou aqui, para conversar com vocês sobre literatura, sobre como eu escrevo. Então, vamos lá. Um grande beijo. Vamos juntos. Então, Eliana, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é como foi a tua formação como leitora? Você vem de uma casa que tinha acesso a livros, você tinha acesso a bibliotecas, você vem de uma família de leitores. Como é que foi essa tua formação como leitora? A minha formação de leitora. Eu fui uma criança, uma adolescente, classe média. Então eu tive na minha casa meus pais. Minha mãe era professora do que hoje é o ensino fundamental. Meu pai era advogado. É advogado, né? Minha mãe já faleceu, meu pai ainda vive, graças a Deus. E ele é advogado e ele tinha livro assim como algum objeto de desejo, porque foi algo que a família dele, que a geração dele conquistou. Esse acesso à leitura, esse amor pela educação. É uma coisa até que eu relato no primeiro livro, no Água de Barrela. Então eu tive acesso a muita leitura, muita coisa, né? Minha mãe lia para mim. Eu li todos aqueles clássicos que a escola recomendava, né? Na leitura na literatura paradidática. E eram aqueles, um Machado de Assis, que ainda me foi apresentado branco, enfim, todas essas leituras que a gente lia na infância e adolescência para a escola. Esse prazer da leitura fora do ambiente escolar, ela me vem um pouquinho mais tarde, porque eu acho que eu talvez a forma, né, como o ensino apresentava principalmente na minha época para as crianças, era algo que assustava, né? Você não entendia muita coisa, então você achava que aquele não era um mundo para você. E só na adolescência, mais tarde na juventude, é que eu fui compreender algumas obras e buscar outras. Que bacana, que legal. Eliana, deixa eu te perguntar agora,
Como é que foi o processo de passagem, então, da leitora Eliana Alves Cruz para a escritora? Como você começou a escrever? Foi um processo natural? E esse processo já te levou ao teu romance? Como é que foi que isso aconteceu? Bom, como eu comecei a escrever? Eu comecei a escrever, eu acho que eu sempre escrevi, né? Escrevi desde sempre, desde os 11 anos eu escrevo, mas eu não me via nesse lugar da escritora. Já falei isso algumas vezes. Eu fiz jornalismo por formação, né? Eu sou graduada em jornalismo, comecei a trabalhar com esporte, e aí a vida vai atropelando, a gente vai, né? Precisa criar os filhos, pagar as contas, e eu fui exercendo ali a minha profissão e sempre gostei bastante de ler, mas não me via nesse lugar de quem produz literatura. E aí, mas eu sempre escrevia, né? Sempre escrevi, tinha algumas poesias na gaveta, tinha alguns contos, algumas histórias infantis, mas era uma coisa minha, né? Não era algo que eu tivesse essa, digamos assim, eu não pensava realmente em publicar. Algumas obras me influenciaram bastante. Eu acho que eu li muito, né, naquela fase que eu falei, né, da infância, que a gente lê os clássicos e tal. Meu pai tinha lá toda a coleção naquela capa dura, tem até hoje aqui comigo, né, que é O Tempo e o Vento. Depois eu li Raízes, eu li algumas sagas. E isso me intrigava, né, porque eu olhava em volta e eu via que a minha família tinha uma saga. E eu não encontrava nada na literatura que se assemelhasse com o que eu vivia, com o ambiente que eu cresci, com aquelas histórias, com aqueles personagens ou semelhantes. E isso me intrigou a vida inteira e eu acho que essa foi o grande gatilho, né? O grande estopim para que depois eu me tornasse uma escritora, porque, como diz a Toni Morrison, né? Se existe uma história que você quer ler e não existe, vá lá e escreva. E eu acho que foi isso que eu fiz. Eu queria ler essa história, eu queria na minha adolescência e na minha infância ter tido a chance de ver uma saga como a minha. E para minha surpresa eu tinha realmente isso na minha casa, eu tinha essa intuição. Mas depois, quando eu fui mergulhando a fundo na escrita, eu fui vendo que realmente essa história existia e que ela poderia virar literatura. E já respondendo a pergunta seguinte, né, foi assim que eu comecei o Água de Barrela, foi assim que eu comecei a narrar esse livro que hoje tanta gente acho que já leu, né? E foi a minha estreia na literatura, foi pelo Água de Barrela. Eu escrevi com uma necessidade minha, né? Eu acho que era uma coisa que eu devia aos meus antepassados, a mim, aos meus filhos. Quando a gente fala em ancestralidade, a gente fala em quem passou e a gente também fala de futuro. Nós seremos os ancestrais das gerações futuras. E então eu queria deixar isso aqui, eu queria, sabe, registrar. Então eu fiz para mim e acho que para os meus filhos e para as pessoas que se interessassem. E como a gente vê que é tão difícil publicar para qualquer pessoa no Brasil, e principalmente para uma mulher negra, publicar um romance. Quantos romances existem hoje publicados por mulheres negras no Brasil? Né? Se a gente for fazer essa conta, é traço, né, na estatística, em termos estatísticos, é um número muito ínfimo. Eu olhava aquilo ali e falei, bom, não sei se eu vou conseguir publicar, mas eu vou escrever. E foi uma viagem, foi assim, eu acho que minha vida é antes e depois desse livro. Eu passei 6 anos pesquisando a fundo, é um livro da vida inteira, porque eu fui colecionando histórias e escrevi. E aí, bom, já que está escrito, né, vamos lá. E aí procurei um concurso da Fundação Palmares, ganhei o concurso e estou aqui hoje conversando com vocês. Aqueles moços e moças que ali estavam certamente nunca tinham visto uma barrela. Aquela água, com cinzas de madeira que se colocava na rouparia para branqueá-la. Agora tudo era máquina, batido com sabão em pó e ponto final. Antigamente, lavar roupa era um longo processo artesanal. Primeiro se esfregava e batia-se bem,
Depois era colocar um pouco no molho da água de barrela, enxaguar mais e pôr no sol para coarar. Quando os panos secavam, entrava em ação o pesado ferro de engomar que deslizava em cima do tecido com algumas gotas de água de cheiro. Vinco por vinco, gola por gola. Pronto. Tudo perfumado, tudo branco. No fundo, ela achava que o que se queria mesmo era que tudo fosse mergulhado nessa água que branqueia. As roupas, as vidas, as pessoas. Todos mergulhados na água de barrela. Então, é muito interessante, você teve um longo tempo de maturação para a escrita do seu primeiro romance, O Água de Barrela. E depois da publicação dele, em 2016, você teve um período curto, relativamente curto, de escrita e publicação do seu segundo romance, que é o Crime do Cais do Valongo. Me fala um pouquinho dessa passagem de um para outro, desse processo criativo de passagem do primeiro romance para o segundo romance. O Água de Barrela eu levei 6 anos pesquisando e escrevendo. Como eu já comentei, esse é um livro da vida toda, né? A história romanceada da minha família. Então eu tenho as histórias desde sempre. Só que levei 6 anos organizando essas histórias, pesquisando outras, me aprofundando em outras, me ambientando, né? E vendo que cenário era aquele, descobri muita coisa nova, muito interessante. Então foi um e também foi o meu primeiro romance. Então eu me perdi um pouco no início, não tinha um método. Da metade para o final eu já encontrei meu jeito de fazer e foi, né? Fluiu. Já o Crime do Cais do Valongo, ele foi feito mais rapidamente, porque ele pegou um período em que eu também estava desempregada. Então, né, como a Carolina Maria de Jesus, eu usei a escrita para superar aquela dor daquele momento. Foi um momento muito difícil da minha vida, não apenas pelo desemprego, mas por milhares de questões pessoais. E eu mergulhei no Crime do Cais do Valongo, eu escrevi e pesquisei em 1 ano. Porque eu também já tinha muito material pesquisado, e porque eu já tinha o método, aquele método lá do Água de Barrela, né, que eu custei para achar. Eu já tinha as fontes, eu já sabia onde ir, eu já sabia quem eu precisava entrevistar, ou perguntar, ou consultar, os livros que eu precisava recorrer. Então foi um processo menos árduo nesse sentido da pesquisa e tal, e também eu tive mais tempo livre para sentar e escrever mesmo. Passava horas sentadas escrevendo e burilando, enfim, e reescrevi muitas vezes. Primeiro eu comecei com 2 tempos na linha do tempo mesmo, depois eu achei que o leitor ia ficar louco e botei 2 personagens contando o crime, cada um com a sua ótica, e eu acho que ficou bom. Então foi um processo muito natural e interessante também, que eu já usei para o terceiro, que é o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, que eu fiz em menos tempo ainda. Eu fiz em 3 meses pelo mesmo motivo. Perdi emprego, sentei e em 3 meses eu escrevi, porque eu já tinha muita coisa pesquisada e porque eu já estava mais ainda, né? Como eu falei, escrever é um exercício. Eu estava mais treinada e consegui então concluir com rapidez. Certo dia, no princípio da noite, os feitores trouxeram um homem que diziam ter feito algo abominável. O senhor Lima de Azeredo, dono daquelas terras, reuniu os pretos da casa e da lavoura, e também os brancos, seus convidados. Todos se acomodaram como que em um teatro, igual aqueles a que vez por outra meus senhores iam assistir nas casas distintas. Ficamos todos ao redor de um enorme caldeirão com água fervente. Eu estremecia, imaginando o que estava para ocorrer. O homem foi trazido por 2 capatazes enormes, cada um segurando em um braço. Estava altivo, mas só começou a gritar quando viu o que seria feito. O senhor falava muito exaltado. Se em sua terra selvagem permitem-se essas imundícies e sujidades, vestidos como mulheres e servindo de pacientes uns aos outros, não o farão em minhas terras, não o farão em terras de verdadeiros cristãos de bem. Se fossem pretos, fazendo outros pretos de mulher, não sei se o castigo chegaria àquele ponto. Mas o condenado estava de caso com o senhorzinho branco, embora no caldeirão
tivesse apenas uma cor. Quando finalmente foi mergulhado, o pobre desmaiou de tanta dor, antes de a água lhe chegar aos joelhos. Não sei o que foi pior, os gritos ou aquele silêncio, cheio de odores, sons da noite e respirações ofegantes. Os rostos de uns escondendo a todo custo o medo e a aflição, e os outros aproveitando o espetáculo. Senti as tripas revirando, e uma nuvem passou em minhas vistas. Calafrios de pavor percorreram meu corpo. Estava pela primeira vez em um engenho, e nunca mais esqueceria aquele momento, porque ele, o escravo escaldado, viria se juntar aos muitos que me cercavam, chegados do outro mundo. Disse que se chamava Joaquim Manicongo, e pediu uma coisa que eu sabia como dar: a paz no mundo dos ancestrais. Perfeito. O seu primeiro romance, O Águas de Barrela, ele foi premiado, né, com o prêmio Oliveira Silveira, um prêmio instituído pela Fundação Cultural Palmares. Depois ele foi publicado, né, a primeira edição dele foi feita pela Fundação Cultural Palmares. Como você vê a situação atual de apropriação ideológica da Fundação Palmares? Como você vê esse momento histórico, eu diria, né, com relação à Fundação? Olha, é com muita tristeza que eu vejo a situação da Fundação Cultural Palmares. Ela foi uma fundação criada, né, uma entidade criada ali em 1988, no bojo de toda aquele movimento da Constituinte, né, da Constituição e de tempos mais democráticos no Brasil. Nós tivemos grandes intelectuais que presidiram a fundação, e Joel Rufino, Carlos Moura, Joelzito. E então é muito doloroso a gente ver todo o conteúdo da fundação, tudo que foi conquistado nesses 30 anos, né, 31 anos, assim, de uma hora para outra, apagado, enfim, né, diminuído. É muito, muito doloroso. Por outro lado, eu acho que nós temos 3 décadas de uma luta muito grande e que várias coisas resultaram desse movimento que culminou com a Fundação Cultural Palmares, né? Nós temos um movimento negro hoje bem, bem diverso, bem heterogêneo, o que é sensacional, pessoas que pensam de formas diversas e que em algum momento isso vai passar, essa pessoa que lá está vai passar, todo esse aparelhamento vai realmente passar. O que a gente precisa saber é o que a gente quer colocar no lugar, né? O que a gente quer construir com essas entidades. A Fundação Cultural Palmares, ela tem uma questão de terras, uma questão das terras quilombolas, do processo de legitimação das terras quilombolas. Eu acho que esse é a principal questão ali. E a pessoa que está lá no momento, na verdade, ela é um reflexo de todo o resto. Ela é reflexo de um país que ascendeu ao poder com um discurso muito próximo do fascismo, muito próximo de coisas que a humanidade quer sepultar. Então, não basta a gente criticar pontualmente este presidente. Ele saindo, o outro vai entrar que pense na mesma linha. E às vezes todas essas polêmicas, elas parecem que são uma cortina de fumaça, né? Essas polêmicas mais ruidosas nas redes sociais, para ocultar coisas que realmente estão naquele interesse ali, né? Tem toda essa questão da terra, tem, enfim, questões profundas do Brasil que não interessam ao grupo que ascendeu ao poder no Brasil em 2018. Ela baixou a cabeça. Ele franziu a testa. No fundo, tinha muita pena da filha por não conseguir se libertar. Suspirou pesaroso, pois subitamente percebeu que ele, Marta e Damiana, embora estivessem livres, também estavam presos. Por alguns momentos achou que foi em vão tanta luta. Era como se tivessem escapado de uma gaiola para cair em outra mais cruel, que estava dentro de cada um deles.
grilhões pesados. Por alguns momentos, sentiu inveja da alienação da neta Nunu. Achou que ela era a única que estava realmente fora daquele visgo. A loucura dela aparentava para ele ser mais sã que aquela que atravessava intacta os tempos, a do eterno cativeiro. Eliana, eu queria te perguntar também, e é algo que eu pergunto a todos os escritores que eu conheço, a amigos escritores, que é como é o seu processo criativo. Você escreve todos os dias? Você tem o hábito de escrever em algum horário específico? Ou você escreve pausadamente, uma vez por semana? Como é o seu processo criativo e de escrita? Qual o meu processo criativo? Eu escrevo todo dia eu escrevo. Seja na rede social, seja... eu escrevo todo dia. Eu acho que escrever é um exercício, a gente faz melhor aquilo que a gente faz sempre, e se a gente não escreve sempre, meio que perde a mão, né? Então eu escrevo todo dia. E quando eu abraço um tema para um novo romance, de alguma forma eu exercito ele também todo dia. Seja pesquisando, seja já começando a rascunhar alguma coisa. Eu não tenho essa paciência, eu confesso para vocês, de pesquisar anos e anos e anos e depois sentar e escrever. Comigo não funciona assim. Então eu tenho geralmente um tema central, um insight, alguma coisa, um personagem, e eu começo a desenvolver paralelo à pesquisa, até porque a própria história vai me demandando sobre o que eu tenho que pesquisar. Então, o texto vai exigindo, né? Ele vai te direcionando para aqui, para ali, e é um processo muito interessante. Eu gosto muito de sentir a vibração da emoção que eu quero passar naquele texto. Então, eu escuto muita música, né? Eu tenho uma playlist do Crime do Casvalongo, eu tenho uma playlist do Água de Barrela, eu tenho uma playlist do Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, eu tenho playlists dos livros que eu escrevo. E também acesso outras artes além da música, como fotografias, filmes, referências visuais que me façam chegar àquele lugar e àqueles personagens. Então, é um processo um tanto doido, assim, que ele esbarra um pouco, eu acho, com a feitura da própria produção audiovisual, né? E eu acho que é por isso que as pessoas, quando leem, visualizam tanto as cenas, porque realmente eu tento trazer esses elementos para aquilo que eu escrevo. E eu tenho comigo que se eu não estiver sentindo determinadas coisas na hora de escrever, eu não vou conseguir passar isso no texto. Então, para mergulhar naquele clima, todos esses recursos me ajudam. Fechei os olhos para ver as imagens dentro de mim, e elas surgiram límpidas, como o cristal fino de uma taça da cristaleira do engenho Tamarineiras. Sempre nesta mesma hora eu desperto, pois esse céu de escuridão quase clara faz meu espírito enxergar o meu povoado num momento mágico, em que apenas 3 coisas haviam: a imensidão úmida da planície verde, o silêncio de doer os ouvidos e o monte dominante na paisagem. Posso sentir o ar fresco, depois de muitas chuvas abundantes caírem no sopé do Monte Namule. Nunca mais esquecerei essa sensação e o cheiro de natureza misturado com a terra encharcada. O verde, que domina a paisagem no meu local encantado, impressiona. Todo o povoado transborda com uma abundância de espécies de plantas e animais que só existem lá. O solo fértil, onde minha família plantava milho e criava cabras, abrigava dezenas de casas circulares de terra batida e telhado de palha. Havia um rio, o Licungo, com milhares de pedregulhos em sua extensão, onde nós, crianças, nos divertíamos quando ele não estava muito cheio e bravo. Nos trechos em que as mulheres lavavam as roupas, as pedras ficavam cobertas pelos panos estampados secando ao sol, o que dava um colorido especial e inusitado à paisagem. Ainda falando de processo criativo, eu não sou das pessoas mais organizadas da face da Terra, não. Mas com a questão da escrita eu sou bem organizada. Então eu tenho no meu computador, né? Eu tenho arquivos separados, as pesquisas separadas por temas. Eu tenho aquilo ali para não me perder num mar de informações, né? Então eu tenho isso bem organizadinho
Isso faz parte para eu poder acessar rapidamente tudo aquilo que eu estou procurando. E isso é muito importante para mim. Às vezes, para também não me perder, eu faço um mapinha, né, dos personagens, as relações, mas isso também não é tão fundamental para mim, não. Eu consigo me achar, mas eu preciso ter todo aquele material de pesquisa bem à mão. Então, eu tento me organizar ao máximo virtualmente, se assim a gente pode dizer, né? Isso faz parte de todo o processo. Então, já começando a nos despedir, eu queria te perguntar o que vem por aí? Você está com um romance novo? Fala brevemente a respeito dele, Eliana. No início de julho eu lancei o Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, pela Palas Editora. E esse é um romance que ele traz todo aquele pano de fundo também da escravização no Brasil, mas ele fala de uma busca pela liberdade de uma forma um pouco mais, talvez, sutil, no sentido de quem é livre, né? Existe um núcleo de personagens brancos também que estão aprisionados por uma série de coisas. Então, é um livro que eu acho que ficou muito interessante, porque traz algumas questões pouco vistas no romance histórico, como, por exemplo, transexualidade, sexualidade de um modo em geral, e, enfim, eu acho que ficou bacana. Então, Eu Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, pela Palas Editora. Então, eu queria agradecer por essa entrevista, por tudo, tá, Eliana? Desejar muito sucesso. Não li o último romance, eu vou encomendar em breve. E desejar que a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Que essa pandemia passe e você possa vir presencialmente aqui na FLISM. Tá? Um grande abraço e espero que nos vejamos numa próxima oportunidade. Eu agradeço a vocês a oportunidade, a chance de conversar um pouco sobre literatura, sobre tantas outras coisas. Espero também um dia poder conhecer Santa Maria presencialmente, de estar com vocês aí, trocar de uma forma mais, talvez, profunda, né? Que a gente tenha mais tempo para debater e conversar e trocar ideias. Muito sucesso! E, enfim, vamos em frente, porque a vida está seguindo, não é isso? Um beijo, Gerson. Muito obrigada, pessoal de Santa Maria.